Fala pessoal, que Deus te dê uma mesa repleta de bênçãos nesse domingo e que nunca falte o pão de cada dia para você e para sua família. Ontem eu fiz um editorial falando especificamente de uma possível guerra civil que pode acontecer no Texas. Até uma das matérias que eu tratei é essa aqui: o impasse no Texas continua com riscos de guerra. E aí tem uns vídeos aqui que foram colocados aqui. Eu quero tratar desse assunto que muitas pessoas pediram para que eu aprofundasse mais o assunto para vocês entenderem ao certo o que está acontecendo. Então, senta que lá vem história que eu quero te explicar cada detalhe disso. E quero mostrar para você que esse conflito entre Texas e o Biden é um conflito que envolve imigrantes, é um conflito que envolve violência, e eu estou falando há muito tempo sobre a violência aqui no Brasil para vocês. E é um conflito que envolve direita e esquerda. Então, fica ligadinho que eu vou explicar desde o início, vou tentar trazer tudo isso aqui para vocês. Combinado? Então vamos começar. Olha só. Primeira matéria que eu trago para vocês é essa do DF Mobilidade, que diz, o impasse nos Estados Unidos continua com risco de guerra. Mas como que isso pode acontecer? Vamos entender desde o início? Essa matéria é do Estadão. A violência no México gera aumento de imigrantes nos Estados Unidos. O que está acontecendo? É o seguinte, lá no México, a violência lá é caótica. É uma coisa assim assustadora. São gangues, grupos narcotraficantes, assim como o Brasil aqui e o PCC. Então, para você ter uma noção, os níveis de violência no México subiram a níveis alarmantes e pessoas estão fugindo do México em busca de condições melhores nos Estados Unidos. Lembrando que o governo do México é um governo de esquerda, que realmente a população sofre muito com essa questão da violência e do narcotráfico, e aí eles querem fugir lá para os Estados Unidos, que também é um governo de esquerda hoje, do Biden, mas que a população não está nem um pouco satisfeita com o tal do Biden por lá. Então, o primeiro ponto que vocês precisam entender são os mexicanos fugindo da violência para ir para os Estados Unidos. Só que não só os mexicanos que fogem da violência, são mexicanos também que querem uma vida melhor e fogem para causar violência lá no México também. Olha essa outra matéria da Folha de São Paulo. Os Estados Unidos veem crescimento recorde de assassinatos e país regride 2 décadas. Ou seja, desde que essas imigrações desenfreadas começaram, o aumento dos crimes de assassinato, de abuso de mulheres, de roubos, estouraram. Ficaram em níveis alarmantes. Para vocês terem uma noção, chegou ao nível de ter 6 assassinatos por cada 100 mil habitantes. A forma de medir o nível de violência do país é a cada 100 mil habitantes. Então, lá nos Estados Unidos, se você tem uma cidade de 100 mil habitantes, nessa cidade, vamos pôr, por exemplo, Araguari, no estado de Minas Gerais, tem 100 mil habitantes. Lá nos Estados Unidos, 6 foram mortos durante um ano. É um recorde? É, porque a média dos Estados Unidos eram 2. Ou seja, triplicou. Ficou bem além. Então, é atribuído grande responsabilidade de guerras de gangues, de mexicanos e imigrantes lá nos Estados Unidos. Por causa justamente da imigração, de pessoas que vieram e causam ali um verdadeiro caos. Não se pode comparar aqui no Brasil. Aqui no Brasil é 26,7 o número de assassinatos. Então presta atenção. Lá eles já estão em alarme, porque chegaram a 6. Aqui nós temos 27. E está tudo bem, está tudo tranquilo. Outro ponto que a gente precisa levar em consideração, nessa matéria aqui é da Gazeta do Povo. A violência cresce nos Estados Unidos, principalmente em cidades democratas. O que está acontecendo? As cidades democratas, lá nos Estados Unidos nós temos os democratas e os republicanos, tá? Os democratas, em tese, é o partido do Biden, da turma do Biden, ou seja, a esquerda, e os republicanos, tá ali o Trump e a turma da direita. Então, foi constatado que nas cidades onde o pessoal tem um discurso mais de esquerda, é onde a violência aumenta. Não tem, diferença nenhuma aqui do Brasil. Aqui no Brasil, já foi demonstrado que os estados que são governados pela esquerda tendem a ter um grau de violência muito maior. Por quê? Porque eles tratam o bandido como vítima. E
o cidadão que é a vítima do bandido como o agressor, o grande responsável pelo vitimismo, aí, pela desigualdade social. Então, começa nesse cenário lá nos Estados Unidos. E aí, o Trump viu a possibilidade aqui de usar esse discurso a seu favor. Olha só como que está a situação lá nos Estados Unidos, só para vocês terem uma noção. Matéria da Veja aqui para vocês. Pilhas de corpos de imigrantes são encontrados em caminhão no Texas. Além dos 46 mortos, outras 16 pessoas foram encontradas vivas no veículo, sofrendo de insolação. A polícia suspeita de tráfico humano. A esquerda tentou trazer o discurso que era a polícia que estava fazendo esses assassinatos. Por quê? Porque os corpos estavam sendo encontrados jogados na rua. Os caminhões passavam, jogavam corpos na rua quando se encontravam. Quando esses morriam, e aí descobriu-se, ou seja, tem uma linha de investigação que, além de ter aqueles imigrantes que fogem da violência do México para lá, tem também grupos de tráfico de pessoas, levam mulheres para exploração sexual, levam gente envolvidas ao tráfico para poder roubar nos Estados Unidos e mandar para o México, para bancar ali o narcotráfico no México, gente que leva para ser aviãozinho, vender droga lá nos Estados Unidos. E isso aí está incomodando muito, e aí o Trump viu a possibilidade de angariar aqui um discurso firme contra a imigração. Aqui no Brasil, enquanto quem tem um discurso contra a criminalidade vai bem, ou deveria ir, lá o Trump usa o discurso anti-imigração. Ele atribui aos imigrantes a responsabilidade do aumento de violência. Tem estudos de universidades de esquerda dizendo que não, que isso não tem nada a ver, que o aumento da violência lá é uma coisa histórica, que não tem nada a ver com a imigração. Isso aqui é balela, pessoal. A maioria dos crimes que acontecem lá são nos bairros periféricos, tá? Onde está o maior número de latinos e pessoas com baixa renda. E aí a revista fala, olha, está acontecendo nos Estados Unidos o básico do capitalismo, ou seja, é a desigualdade. E não é bem assim. A gente sabe que não é questão de desigualdade. É só você olhar a Índia que você vê o nível de violência da Índia, né? E ali a gente sabe muito bem como funciona. E aí o Trump planeja a maior deportação da história da América se for reeleito. E aqui é onde entra o ponto. É o discurso que o americano quer. É o americano, sabe, já não aguenta mais a violência, a escalada de violência, a perda da liberdade deles, já não está suportando mais o que está acontecendo. E aí é onde o Trump vem e fala, olha, em primeiro discurso, após vencer em Iowa, Trump chama imigrantes de terroristas, fala em fechar a fronteira dos Estados Unidos e promete deportação em massa. E aqui é o ponto. É o que o povo americano quer. Não à toa, esse discurso está estourando o Trump e colocando o Trump em primeiro das pesquisas. E aqui a gente começa a entrar no caos que está acontecendo lá nos Estados Unidos e a possível rebelião e a possível guerra civil. Esse primeiro ponto foi a primeira parte do vídeo, só para você entender até que ponto, qual o roteiro que fez a chegar nesse ponto dos estados declararem, quase que uma guerra, uma rebelião contra o governo norte-americano e contra a Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora nós vamos entender. Com tudo isso que está acontecendo, o Texas está sendo um estado muito afetado pela violência. Então, o que o governador do Texas resolveu fazer? Ele colocou barreiras, colocou ali arames farpados e barreira e jogou a guarda do Texas lá para a região das fronteiras e falou, ó, não deixa passar. Se passar imigrante para cá, responda como criminoso. Ponto. Acontece que dentro de um precedente da Suprema Corte não existe lei, a Constituição não trata disso, tá? Lá nos Estados Unidos a Constituição não trata disso. Mas interpretando a Constituição, a Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte, ou seja, o STF deles, falou o seguinte, não, eu entendo aqui que quem tem que cuidar disso é o presidente e não os governadores. Bem semelhante com a época da pandemia, só para você entender a jurisprudência, eu estou te explicando. Você lembra que quando o STF falou assim, olha, não, quem vai cuidar da questão da pandemia são os governadores, não o presidente? É a mesma coisa. O STF de lá, a Suprema Corte, falou, não, quem cuida da questão imigratória é o presidente da República, e não os estados. Acontece que quem sofre são os estados, não o presidente. E aí,
o governador do Texas falou: opa, peraí, é inconstitucional essa decisão sua. Essa decisão eu não vou cumprir. E aí, o governador do Texas disse que está preparado para confrontar os agentes de Biden. Texas receberá apoio de 10 estados e espera que os 25 governados por republicanos enviem ajuda. Então, o que aconteceu? O Texas falou: olha, eu tenho pelo menos 10 estados que estão sofrendo o mesmo problema que eu, que estão na fronteira. Esses eu espero que me apoiem, esses 10 estados. E mandem guardas e soldados. E se a Força Federal, o Exército e a Força Federal dos Estados Unidos, federal, vir para o Texas, vai ser recebido a bala. E aí ele esperava que pelo menos esses 10 fosse certeza, ou talvez os 25 que são dos republicanos, tá? Da direita, que são governados pela direita. Poderia ter um racha aí. E aí, o que aconteceu? Efetivamente, os 25 governadores da direita, ou seja, dos republicanos, apoiaram o Texas contra a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso da cerca na fronteira com o México. A crise migratória na fronteira do Texas e México se intensifica, com republicanos desafiando o governo Biden e a Suprema Corte dos Estados Unidos. Tá. E aí, essa situação aqui está perigando se tornar aí uma guerra civil envolvendo os estados da direita contra os estados da esquerda ou o próprio Biden. O lance aqui é que os estados de esquerda não se manifestaram. Nem que o Texas está certo e nem que o Biden está certo. Até o presente momento, não. O Trump, ele elogiou o governador do Texas por impedir a remoção do arame na fronteira. E aí ele consolidou ali o discurso pró-Trump, ou seja, já mostra que o Trump tem ao seu favor 25 estados que estarão ao seu favor. E a grande questão, a população em massa está apoiando o governador. Tanto é que os caminhoneiros já estão aí, já tem a previsão de 1 milhão de caminhoneiros irem com armas, porque o Texas não tem essa questão de impedir a arma para o cidadão. 1 milhão de caminhoneiros estão dispostos a ir com armas, levando todo o seu arsenal de armas, para caso estourar uma guerra lá, eles estão lá para dar apoio ao Texas. Ou seja, o caldo lá está esquentando mesmo. A situação está tensa. Acontece que esses outros estados, que são os estados dos democratas, eles não se manifestaram. Por quê? Por 2 motivos. Uma, se eles declararem apoio irrestrito ao Biden por causa da ideologia, a situação se complica um pouco. Porque se o Biden resolver tomar uma medida mais autoritária em relação a eles perdem a sua liberdade. E se tem uma coisa que mesmo o pessoal de esquerda lá nos Estados Unidos ainda preza um pouco, é a liberdade. Então, mais uma vez a gente vê o discurso do Biden destoando totalmente da sociedade norte-americana. E tudo isso tem como estopim o aumento da violência. Tá, e se a gente traz isso aqui para o Brasil? Eu já estou alertando a vocês que o estouro da violência no Brasil é o calcanhar de Aquiles do Lula também. Aqui no Brasil, o retrato é bem semelhante ao que acontece lá nos Estados Unidos. Se você pegar aqui o índice aqui, nós temos Centro-Oeste, Sul e Sudeste num combate aqui mais ferrenho, tentando brecar o aumento da violência. Vocês estão vendo o que está acontecendo em São Paulo. Eu fiz até o último vídeo de ontem, o último editorial, onde eu tratei do Ronaldo Caiado e o combate à violência dos números de Goiás e de São Paulo também. Acontece, e do Zema também, acontece que esse grupo de governadores aqui, com a exceção do Rio Grande do Sul, que tem ali o Eduardo Leite, que, sabe, tá em cima do muro, ele não sabe ao certo se ele é pró-Lula ou não, porque o discurso não agrada muito a população, então
com exceção do Eduardo Leite, tem uma sintonia muito grande dos governadores aqui dessa região de que as políticas públicas do Lula não vêm agradando, inclusive as políticas em relação ao quesito violência. Então, é um retrato que acontece nos Estados Unidos hoje e que no futuro pode ser um retrato que se tem aqui no Brasil. Pode haver, sim, um descolamento. E aí, sabe, lá nos Estados Unidos, o risco é de separação. No Brasil, também já se fala isso, esse movimento separatista há muito tempo. Então, quando a gente acompanha tudo isso que está acontecendo, o que está havendo nos Estados Unidos hoje é prelúdio para o que pode acontecer, para o que pode acontecer aqui no Brasil também. Também. E vamos lembrar que já é mais do que certo. Trump está voltando. A Suprema Corte não é maluca lá nos Estados Unidos de falar, ó, nós não vamos aceitar o Trump como candidato. Se ela fizer isso, o povo vai, sabe, vai partir para o embate. Lá não é tão simples como é aqui no Brasil. Acontece que lá nos Estados Unidos está quase que um prelúdio do que rola aqui no Brasil. Então, quando você olha os acontecimentos dos Estados Unidos, o Brasil copia. Entra Trump, entra Bolsonaro. Trump perde, Bolsonaro perde. A imprensa toda contra Trump, a imprensa toda contra Bolsonaro. Volta aí a esquerda com o Biden, volta aqui a esquerda com o Lula. A esquerda começa a desagradar lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já começou queda maciça do Lula e da sua popularidade. Teve o Capitólio lá nos Estados Unidos, teve o 8 de janeiro aqui no Brasil, e agora tem a rebelião dos estados. Aqui a faísca já está começando entre os governadores e o governo federal. Então, há um prelúdio? Há um risco? Ah, sim. E tem gente preocupado com isso do lado da esquerda? Tem muita gente preocupada. Tem gente até que já se manifestou sobre esse caso lá dos Estados Unidos e assim, reflete muito o que acontece no Brasil. Mais ou menos o que acontece lá se repete aqui no ponto de vista político. Então, pode ser que haja aí um aumento aí desse atrito entre governadores e presidência da República e Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Não sei ao certo como isso pode acontecer ou se vai acontecer. Eu sei que muita gente acendeu aqui a luz vermelha sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tá bom? É isso, pessoal. Eu acho que deu para explicar um pouco, né? Aqui deu uma clareada aqui para você entender um pouco o que está rolando lá nos Estados Unidos e o quanto isso afeta o Brasil, tá certo? Então, eu espero que o vídeo tenha sido bom. Se você gostou, ficou até o final, coloca nos comentários. Se você tem algum ponto a acrescentar, coloca nos comentários. Afinal, às vezes a gente deixa passar batido alguma coisa e o comentário de vocês sempre é gratificante aqui e engrandece os comentários aqui e engrandece o nosso canal, tá bom? Obrigado, fica com Deus, vejo vocês, próximo editorial, 4 horas da tarde, eu tô aqui com vocês. Abraço.